Você não tem o que é preciso. Sua irmã é a verdadeira advogada. Ela faltou na minha formatura. Na semana passada, a proposta de parceria do escritório dela, que está em dificuldade, caiu na minha mesa. Eu sou sócia e cofundadora da empresa de 3,2 bilhões que ela precisava. A reunião é amanhã. Ela não sabe que eu trabalho aqui. Assim que ela chegou e abriu a porta. Eu ouvi essa frase pela primeira vez quando tinha 17 anos. Estávamos na cozinha, a luz fria do teto piscando, o cheiro de café requentado misturado com desinfetante. Eu tinha acabado de dizer que queria prestar vestibular para direito. Não falei com uma empolgação exagerada, nem com desafio. Falei como quem divide um plano simples. Ela nem largou a xícara. Só disse, com a voz cansada de quem acredita estar sendo prática: você jamais será uma advogada de respeito. Não tem o que é preciso. Sua irmã tem. Aquilo não veio como um grito, veio como sentença. E sentenças, quando caem cedo, moldam o jeito como a gente aprende a respirar. Cresci sendo a filha funcional, a que resolvia coisas, a que ouvia, a que cedia. Minha irmã era a promessa, a futura doutora, a que recebia elogios antecipados, como se o sucesso fosse um destino herdado. Quando eu estudava até tarde, era porque eu precisava me esforçar mais. Quando ela estudava, era talento. Quando eu errava, era prova de limite. Quando ela errava, era fase. Esse padrão não doeu de uma vez. Doeu em pequenas doses, ao longo dos anos, como uma infiltração silenciosa que só aparece quando a parede já está comprometida. Na faculdade, trabalhei desde o primeiro semestre. Estágio de manhã, aulas à tarde, leitura à noite. Nunca pedi dinheiro. Nunca pedi aplauso. Eu achava que, se fizesse tudo certo, em algum momento ela veria. Minha mãe assistiu a 2 audiências da minha irmã como se fossem eventos sociais. Comentava as roupas, os professores, os contatos. Quando eu falava das minhas notas, ela mudava de assunto. Quando mencionei a data da minha formatura, ela disse que talvez não pudesse ir. Tinha uma viagem marcada. A viagem não aconteceu. Ela simplesmente não foi. No dia da formatura, sentei na cadeira com o diploma pesado nas mãos e um vazio educado no peito. Não chorei. Sorri para as fotos. Cumprimentei professores. Pensei que aquilo era só mais uma coisa que eu aprenderia a carregar sem fazer barulho. Depois, a vida seguiu. Eu segui. Fiz mestrado, troquei de cidade, aceitei riscos que ninguém da minha família consideraria seguros. Entrei numa sociedade pequena, saí quando percebi que não havia espaço real. Abri outra. Quebrei. Recomecei. Aprendi a negociar com bancos, a demitir gente que eu gostava, a dizer não para propostas que pareciam grandes demais para recusar. Não fiz isso para provar nada. Fiz porque era o que precisava ser feito. O que quase ninguém sabe é que a empresa que eu ajudei a fundar não nasceu grande. Nasceu com 3 pessoas, uma sala emprestada e contratos que pareciam tímidos. Cresceu porque fizemos escolhas impopulares, porque não vendemos controle cedo demais, porque aguentamos anos sem glamour. Hoje, quando alguém fala em bilhões, parece que foi rápido. Não foi. Foi silencioso, contínuo, exaustivo. E foi meu. Na semana passada, recebi um dossiê na minha mesa. Proposta de parceria estratégica. Escritório tradicional, décadas de nome, dificuldades recentes. Eu li o nome e precisei reler. Era o escritório da minha mãe. O mesmo que ela defendeu em jantares. O mesmo que ela usou como régua para medir valor a vida inteira. O documento era técnico, cuidadoso, quase humilde. Falava em necessidade de capital, em sinergia, em preservação de identidade. Não havia menção a mim, claro. Meu sobrenome aparece pouco nas comunicações oficiais. Aqui dentro eu sou sócia, cofundadora, membro do conselho. Para fora sou discreta. A reunião foi marcada para amanhã. Sala principal. Mesa longa. Conselho presente. Eu confirmei presença como sempre. Ninguém questionou. Ninguém faria isso.
Ela não sabe que eu trabalho aqui, não sabe onde eu cheguei, não sabe por que nunca perguntou. E eu nunca anunciei. Não por estratégia, por hábito. Passei a noite anterior organizando relatórios que eu conhecia de cor. Não era ansiedade, era atenção. Lembrei da cozinha, da luz fria, da xícara. Lembrei da cadeira vazia na formatura. Não senti raiva. Senti um tipo de clareza cansada. Amanhã, quando ela entrar pela porta de vidro e olhar a sala, vai procurar rostos conhecidos, vai ajustar a postura, vai falar com segurança treinada e, em algum momento, vai me ver sentada à mesa. Ainda não sei o que ela vai sentir. Sei o que eu vou fazer. Vou ouvir. Vou manter a voz estável. Vou conduzir a reunião como conduzo todas. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. Quando acordei no dia da reunião, não pensei nela de imediato. Isso foi estranho. Pensei na agenda, nos números que precisavam ser defendidos, no parecer jurídico que eu tinha pedido na semana anterior. Fiz café, li as manchetes sem absorver muito, vesti um tailleur simples, o mesmo tipo de roupa que uso quando não quero que nada além da minha fala chame atenção. No caminho para o escritório, observei a cidade com aquela distância prática que a gente desenvolve quando aprende a separar o pessoal do operacional. Ainda assim, em algum ponto do trajeto, a lembrança da porta de vidro se impôs. A imagem dela entrando, sem saber. Respirei fundo e segui. O prédio onde trabalho não é ostentação. É moderno, eficiente, silencioso. Vidros amplos, concreto aparente, nada de mármore ou frases motivacionais nas paredes. Gosto disso. Quando cheguei, cumprimentei a equipe como sempre. Ninguém percebeu nada diferente. Na sala do conselho, organizei meus papéis, conectei o notebook, revisei mentalmente a ordem dos pontos. Eu tinha sido uma das principais vozes a favor de analisar aquela proposta com seriedade. Não por laço algum, mas porque fazia sentido estratégico. O escritório dela ainda tinha ativos valiosos, reputação, uma carteira que, bem trabalhada, poderia se recuperar. Não havia espaço para decisões emocionais ali. Nunca houve. Enquanto esperávamos, pensei em como minha mãe sempre valorizou ambientes formais. Para ela, o respeito vinha da tradição, do nome gravado na porta, da hierarquia clara. Eu cresci observando isso, mas trilhei outro caminho. Aprendi cedo que respeito também nasce da consistência, de cumprir o que se promete, de não precisar levantar a voz para ser ouvida. Talvez por isso eu tenha demorado tanto a entender que o problema nunca foi a advocacia. Foi o lugar que ela escolheu para me colocar dentro da própria narrativa dela. A porta de vidro se abriu exatamente no horário marcado. Primeiro entrou a secretária do escritório, depois 2 sócios mais jovens. Minha mãe veio logo atrás. O cabelo preso de forma impecável, a pasta de couro firme nas mãos, o olhar treinado para avaliar uma sala em segundos. Ela percorreu os rostos. Cumprimentou alguns com um aceno curto, um sorriso profissional. Quando os olhos dela chegaram até mim, houve uma pausa quase imperceptível. Um microsegundo em que o corpo reage antes da mente organizar a explicação. Ela franziu levemente a testa, como quem reconhece alguém fora de contexto. Depois, o sorriso voltou, automático. Ela não disse meu nome. Não perguntou nada. Sentou-se. Eu observei aquilo com uma calma que não veio do nada. Veio de anos sendo ignorada em mesas menores. Veio de reuniões em que precisei provar, mais de uma vez, que estava preparada. Veio de decisões tomadas sem plateia. A reunião começou. O CEO fez as apresentações formais, falou da empresa, do histórico, dos valores. Quando chegou a minha vez, fui apresentada pelo cargo. Só isso. Sócia e cofundadora. Minha mãe virou o rosto de novo, agora com atenção real. Olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Talvez estivesse. Ela manteve a postura. Sempre foi boa nisso. Quando chegou a vez do escritório dela apresentar a proposta, ela falou com clareza, domínio técnico,
aquele tom seguro que eu conhecia desde criança. Falou de desafios do mercado, de mudanças regulatórias, de oportunidades de crescimento conjunto. Era competente, sempre foi. Enquanto ela falava, eu não revi cenas do passado. Eu ouvi como ouço qualquer parceiro em potencial. Fiz anotações, marquei pontos, pensei em riscos. Em determinado momento, ela mencionou a importância de alinhamento cultural, de valores compartilhados. Disse que buscavam parceiros que entendessem o peso da história deles, que respeitassem a tradição. Olhou na minha direção enquanto falava isso, como se quisesse medir alguma coisa. Eu sustentei o olhar, sem desafio, sem recuo. Apenas presença. Quando chegou a hora das perguntas, outros conselheiros falaram primeiro. Questões financeiras, projeções, cláusulas de governança. Minha mãe respondeu a todas com firmeza. Eu esperei. Não por estratégia, por hábito. Quando falei, foi para perguntar sobre algo específico, um passivo trabalhista antigo que aparecia de forma discreta no relatório. A sala ficou um pouco mais silenciosa. Ela respondeu, explicou, minimizou. Eu pedi dados adicionais, nada pessoal, nada agressivo, apenas precisão. Foi nesse instante que vi algo mudar. Não no tom dela, mas no olhar. Um reconhecimento desconfortável. Como se ela percebesse que eu não estava ali por acaso, nem como figurante. Ainda assim, ela não perguntou. A reunião seguiu por mais de 1 hora. Ao final, agradecemos a presença, dissemos que analisaríamos internamente e retornaríamos. Apertos de mão, formalidades. Quando ela passou por mim, hesitou. Disse meu nome, enfim, em voz baixa, quase como uma pergunta. Eu respondi com um aceno breve. Não era o momento. Quando eles saíram, a sala retomou o ritmo normal. Comentários técnicos, próximos passos, prazos. Alguém brincou sobre como o mercado jurídico estava mudando rápido. Eu sorri de leve. Por dentro, senti algo que não era triunfo. Era uma espécie de ajuste interno, como quando uma peça antiga finalmente encontra o lugar certo. Ainda não havia confronto, nem explicação, nem catarse. Só a certeza de que o jogo agora era outro. E que, gostasse ela ou não, eu fazia parte da mesa. Depois que a sala esvaziou, fiquei alguns minutos sentada, organizando papéis que já estavam organizados. É um gesto antigo, quase um ritual para quando algo mexe por dentro, e eu não quero que transborde. Do lado de fora, o escritório seguia no mesmo ritmo, telefones tocando, passos apressados, o som baixo das impressoras. Ninguém ali sabia o que aquela reunião significava para mim. E isso, de algum modo, era um alívio. No fim da tarde, recebi um e-mail curto do CEO pedindo que eu liderasse a análise final da proposta. Era natural. Eu já vinha conduzindo a avaliação técnica. Mesmo assim, senti o peso simbólico daquilo. Não como poder, mas como responsabilidade. Abri o arquivo novamente, desta vez com mais calma. Os números confirmavam o que eu já suspeitava. O escritório da minha mãe não estava quebrado, mas estava encurralado. Decisões antigas, resistência a mudanças, custos fixos altos demais para um mercado que já não premiava apenas tradição. Eles precisavam de nós mais do que estavam dispostos a admitir. À noite, em casa, pensei se deveria avisá-la antes da próxima reunião. Um telefonema simples. Algo como: sou eu, trabalho lá. Mas a ideia me pareceu deslocada. Nunca houve aviso prévio quando ela decidiu o que eu seria ou não seria. Nunca houve preparação quando ela faltou em momentos importantes da minha vida. Eu não devia explicações antecipadas. A reunião seguinte seria profissional, como tudo sempre foi do meu lado. Se histórias como essa fazem sentido para você, talvez seja porque elas não falam de revanche, mas de algo mais silencioso. Aprender a ocupar o próprio lugar sem pedir permissão. Esse pensamento me acompanhou enquanto revisava cláusulas e simulava cenários. 2 dias depois, o conselho se reuniu novamente. Debateu riscos, possibilidades, reputação.
Alguns membros demonstraram cautela em se associar a um escritório tão tradicional, temendo choque de culturas. Outros viam valor no nome, no alcance. Eu apresentei minha análise sem mencionar qualquer vínculo pessoal. Falei de dados, de projeções, de condições necessárias para que a parceria fosse saudável para nós. Fui clara ao dizer que não aceitaríamos acordos que nos colocassem como salvadores silenciosos, enquanto eles mantinham práticas que já não se sustentavam. A decisão final foi avançar, desde que nossas exigências fossem aceitas. A resposta foi enviada no mesmo dia. Objetiva, respeitosa, firme. No fim da tarde, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi sabendo exatamente quem era, mesmo antes de ouvir a respiração do outro lado. Ela não começou com acusação. Começou com algo próximo de confusão. Disse meu nome completo, como fazia quando queria confirmar se estava falando sério. Perguntou de forma quase protocolar se eu realmente trabalhava ali. Confirmei. Disse meu cargo. Houve um silêncio longo demais para ser apenas surpresa. Quando ela falou de novo, a voz estava controlada, mas menos segura do que na reunião. Disse que não sabia, que ninguém tinha contado. Eu respondi que nunca escondi, apenas não anunciei. Ela tentou rir, minimizando. Disse que o mundo dava voltas, que era curioso. Não entrou no mérito do passado, não pediu desculpas. Comentou rapidamente sobre a parceria, sobre como aquilo poderia ser bom para todos. Eu ouvi. Depois disse, com a mesma calma que uso em reuniões difíceis, que a proposta estava condicionada a mudanças reais. Governança, transparência, renovação de liderança. Do outro lado, senti a resistência. Ela disse que aquilo era complicado, que havia história envolvida. Eu respondi que história não paga conta nem protege pessoas. Marcamos uma nova reunião, menor, mais direta. Quando desliguei, percebi que minhas mãos estavam firmes. Não havia tremor, nem pressa. Apenas uma sensação estranha de alinhamento interno. Não era satisfação, era coerência. No dia do segundo encontro, ela chegou mais cedo. Desta vez, me procurou com um olhar antes de sentar. Chamou-me pelo nome, com menos dúvida e mais cuidado. Durante a conversa, tentou em alguns momentos assumir o controle, como sempre fez em ambientes profissionais. Eu deixei, quando fazia sentido. Interrompi quando não fazia. Não por confronto, mas por clareza. Em certo ponto, um dos sócios dela tentou argumentar que algumas exigências eram excessivas. Antes que ela respondesse, eu falei. Expliquei por que eram necessárias, citei exemplos, consequências. A sala ouviu. Foi ali que algo se deslocou de vez. Não houve cena, nem revelação dramática. Apenas um entendimento tácito de que eu não era mais a filha tentando ser vista, nem a advogada sem o que é preciso. Eu era a pessoa que detinha a decisão que eles precisavam. E eu não estava ali para punir, nem para agradar. Estava para estabelecer limites. Quando a reunião terminou, minha mãe ficou para trás enquanto os outros saíam. Disse que não imaginava que eu tinha chegado tão longe. A frase veio sem emoção excessiva, quase neutra. Eu respondi que cheguei trabalhando, que não foi fácil. Ela assentiu, como quem registra um dado novo, mas ainda não sabe onde encaixar. Saí daquela sala com a mesma postura com que entrei. Do lado de fora, a cidade seguia indiferente. E eu também. Não porque nada tivesse acontecido, mas porque, pela primeira vez, o peso da história não estava mais só nos meus ombros. Nos dias seguintes, o clima ficou suspenso, como se algo estivesse sendo decidido não apenas nos contratos, mas em camadas mais profundas que ninguém colocava em pauta. Recebemos a resposta formal do escritório dela aceitando parte das condições e pedindo ajustes em outras. Era esperado. Negociação é sempre assim. O que não era esperado, pelo menos para mim, era a frequência com que meu nome começou a aparecer nas mensagens trocadas. Perguntas técnicas direcionadas a mim, pedidos de esclarecimento, solicitações de reunião. Não havia mais como fingir que eu era um detalhe. Em uma dessas trocas,
Minha mãe pediu para falar comigo pessoalmente, fora do ambiente institucional. Disse que precisava entender melhor algumas coisas. A frase veio polida, mas carregava algo que eu reconhecia bem. A tentativa de retomar um tipo de controle emocional que sempre funcionou comigo. Pensei antes de responder. Não por medo. Por escolha. Aceitei, mas propus que fosse no próprio escritório, em uma sala neutra. Não queria café de família, nem memória compartilhada como ferramenta de negociação. No dia marcado, cheguei alguns minutos antes. A sala era pequena, vidro fosco, mesa redonda. Quando ela entrou, não trouxe a pasta de couro. Veio só com um caderno simples. Sentou-se devagar. Por alguns segundos, nenhuma de nós falou. Não era constrangimento. Era ajuste. Ela começou dizendo que ficou surpresa ao saber da minha trajetória. Falou do quanto o mercado é difícil, de como poucas pessoas conseguem chegar onde eu cheguei. Havia reconhecimento ali, mas ainda embrulhado em distância. Eu ouvi sem interromper. Depois, ela fez algo que nunca tinha feito antes. Perguntou como foi para mim. Não, por que você não me contou? Não, por que fez isso? Perguntou como foi. A pergunta parecia simples, mas abriu um espaço estranho no ar. Eu poderia ter resumido. Poderia ter sido diplomática. Em vez disso, escolhi ser precisa. Falei do trabalho desde cedo, das vezes em que ouvi que precisava me esforçar mais porque não tinha talento natural. Falei da formatura. Não como acusação, mas como fato. Disse que aprendi a não esperar validação para seguir em frente. Minha voz não falhou. Não subiu. Foi a mesma voz que uso em apresentações difíceis. Ela ouviu com atenção, mas também com aquele movimento interno de quem tenta se defender enquanto escuta. Quando mencionei a ausência dela em momentos importantes, ela disse que não lembrava de tudo daquela forma. Eu respondi que entendia, que memórias também são posições. Não pedi desculpas, não pedi explicações. Não era uma conversa para fechar feridas antigas. Era para estabelecer realidade. Em algum ponto, ela desviou para a parceria. Disse que aquilo tudo tornava a situação delicada, que talvez não fosse bom misturar as coisas. Eu concordei em parte. Disse que justamente por isso, tudo precisava ser ainda mais claro. Que não haveria concessões por laço familiar, nem exigências extras por causa dele. O acordo seria bom ou não seria? Simples assim. Ela ficou em silêncio de novo. Depois disse algo que me marcou mais do que qualquer elogio. Eu não te vi. Não foi um pedido de perdão. Foi uma constatação. E pela primeira vez, não senti vontade de completar a frase por ela. Não era minha função ensinar como enxergar. A negociação seguiu por mais 2 semanas. Ajustes, idas e vindas, reuniões longas. Em uma delas, um dos conselheiros do nosso lado, um homem mais velho, com reputação sólida, comentou algo que mudou o tom da sala. Disse que admirava a firmeza com que eu conduzia o processo, que era raro ver alguém manter clareza sem personalizar conflitos complexos. Falou isso olhando para todos, não só para mim. Minha mãe estava presente. Ouviu. Não reagiu. Mas algo ali se assentou de vez. Quando o acordo final foi aprovado, com termos que garantiam nossa posição e exigiam mudanças reais do lado deles, senti alívio. Não euforia. Alívio. Porque a decisão tinha sido justa. Porque ninguém saiu humilhado. Porque eu não precisei me diminuir nem endurecer além do necessário. A assinatura aconteceu em uma manhã comum. Canetas, documentos, fotos protocolares. Minha mãe assinou depois de mim. Nossos nomes no mesmo papel, em posições diferentes. Não houve comentário. Depois disso, o contato diminuiu. Profissionalmente, funcionamos bem. Ela cumpriu o que foi acordado. Implementou mudanças difíceis. Houve resistência interna no escritório dela, mas não da parte dela. Em casa, não houve telefonemas longos, nem tentativas de aproximação forçada. Apenas mensagens pontuais, às vezes comentários neutros sobre trabalho. Eu respeitei o ritmo. Limites também são isso.
Não exigir mais do que o outro pode dar. Às vezes, me perguntam se aquilo foi uma vitória pessoal. Eu penso antes de responder. Se histórias como essa ressoam em você, talvez seja porque a ideia de vitória que vendem por aí quase nunca se encaixa na vida real. Não houve cena final, nem pedido público de desculpas. Houve algo mais discreto. A interrupção de um padrão. E isso, para mim, já foi muito. Ainda havia coisas para digerir. Relações não se reescrevem com um contrato. Mas pela primeira vez, eu não estava mais presa à expectativa de ser reconhecida. Eu já tinha me reconhecido há muito tempo. O resto, agora, era consequência. Depois que tudo foi assinado e anunciado internamente, a vida seguiu com uma normalidade quase desconcertante. Voltei às minhas rotinas, aos relatórios, às reuniões que não tinham nada a ver com história familiar nenhuma. Ainda assim, percebi pequenas mudanças no ambiente. Pessoas que antes me viam apenas como parte da liderança começaram a me olhar com um tipo diferente de curiosidade, como se aquele acordo tivesse revelado algo que não estava no organograma. Não me incomodou. Também não me alimentou. Aprendi cedo que a leitura que fazem de nós diz mais sobre o momento delas do que sobre quem somos. Minha mãe passou a aparecer com mais frequência no escritório, agora como parceira estratégica. Mantinha a postura profissional, mas havia uma cautela nova, quase um cuidado no jeito de falar comigo. Não era afeto. Era reconhecimento prático de fronteira. E isso, para mim, já era suficiente. Não busco intimidade onde nunca houve espaço seguro para ela existir. Em uma dessas visitas, cruzamos no corredor depois de uma reunião tensa com equipes mistas. Ela comentou de forma quase casual que algumas mudanças no escritório dela estavam sendo mais difíceis do que o previsto. Jovens advogados resistindo, sócios antigos ameaçando sair. Disse isso sem dramatizar, mas também sem pedir ajuda. Eu respondi que transições reais costumam ser assim, que nem todo mundo atravessa. Ela assentiu. Não houve pedido de conselho, não houve oferta, apenas troca adulta. Foi estranho e, ao mesmo tempo, estranhamente correto. Em casa, comecei a notar como aquele capítulo tinha ocupado um espaço interno grande demais por tempo demais. Não como dor ativa, mas como ruído de fundo. A ideia de que, em algum momento, eu precisaria provar algo para ela tinha me acompanhado por anos, mesmo quando eu dizia a mim mesma que não. Agora, sem esse vetor, surgiu um silêncio novo. E silêncio, quando não é imposto, pode ser fértil ou desconfortável. No meu caso, foi os dois. Voltei a fazer terapia com mais regularidade. Não porque estivesse em crise, mas porque entendi que fechar ciclos também exige elaboração. Falei sobre a criança funcional, sobre a adulta eficiente, sobre como essas versões coexistem. Falei sobre não ter sido vista e sobre o perigo de transformar isso em identidade. Não queria viver reagindo ao passado, mesmo quando parecia que eu tinha ganhado. Se esse tipo de história te acompanha, talvez você entenda o que quero dizer quando falo de vitórias silenciosas. Elas não vêm com aplauso, mas com ajuste interno. E esse ajuste, às vezes, dói mais do que o conflito aberto. Algumas semanas depois, recebi um convite para uma mesa redonda sobre liderança feminina no setor jurídico. Aceitei. Não pelo tema em si, mas porque achei que estava pronta para falar sem me justificar. Durante o evento, uma das participantes perguntou sobre mentores. Respondi que tive poucos e que aprendi muito observando o que não queria repetir. Não citei minha mãe. Não era necessário. Histórias pessoais não precisam ser expostas para serem verdadeiras. No fim do evento, uma advogada mais jovem se aproximou. Disse que tinha ouvido minha fala e que vinha de uma família onde a irmã era sempre a referência. Perguntou como eu tinha lidado com isso. Eu pensei antes de responder. Disse que por muito tempo eu tentei compensar. Depois, tentei ignorar. Só quando parei de organizar minha vida em torno dessa comparação é que consegui avançar de verdade. Ela agradeceu, com os olhos marejados. Não dei conselho, não abracei. Apenas desejei sorte. Cada uma encontra o próprio caminho quando está pronta.
No trabalho, os efeitos da parceria começaram a aparecer. Novos contratos, equipes integradas, conflitos previstos e outros inesperados. Em uma reunião mais dura, um sócio antigo do escritório dela questionou uma decisão minha de forma atravessada. Antes que eu respondesse, minha mãe interveio de maneira firme, sustentando a decisão como alinhada ao acordo. Não foi defesa emocional, foi institucional. Aquilo me surpreendeu mais do que qualquer pedido de desculpa teria surpreendido. Porque não reescreveu o passado, mas atuou no presente. Depois da reunião, ela não comentou nada comigo. Eu também não. Seguimos. À noite, pensei em como limites bem colocados não afastam necessariamente. Eles organizam. E, às vezes, permitem que algo novo exista, mesmo que nunca seja íntimo. Ainda havia dias em que lembranças antigas surgiam sem aviso. A cozinha, a xícara, a frase. Mas agora elas vinham sem o mesmo peso. Eram fatos da minha história, não definições. Eu não precisava mais provar que ela estava errada. Eu já vivia a resposta. A jornada não terminou ali. Relações familiares raramente se resolvem de forma limpa. Mas algo essencial tinha mudado. Eu não estava mais esperando. Nem reconhecimento, nem reparo, nem cena final. Eu estava ocupada vivendo uma vida que fazia sentido para mim. E isso, no fim das contas, foi o gesto mais radical de todos. Com o passar dos meses, percebi que a história não tinha acabado. Ela apenas tinha mudado de função dentro de mim. Antes, era motor. Depois, foi confronto. Agora, era contexto. Algo que explica, mas não comanda. No trabalho, os resultados da parceria começaram a aparecer nos relatórios trimestrais. Crescimento estável, redução de passivos, reorganização interna no escritório dela. Nada espetacular, nada fracassado, apenas sólido. Exatamente como eu sempre acreditei que as coisas deveriam ser. Minha mãe passou a me tratar com uma formalidade consistente. Não havia tentativas de recuperar intimidade perdida, nem frases nostálgicas sobre quando eu era criança. Eu agradecia silenciosamente por isso. Algumas pontes, quando não foram construídas no tempo certo, não precisam ser forçadas depois. Podem existir como estruturas funcionais, sem romantização. Aprendi que maturidade também é aceitar o formato possível das relações, não o idealizado. Em um almoço de trabalho, alguns meses depois, ela comentou que minha irmã tinha mudado de área. Disse isso quase como quem entrega uma informação administrativa. Não havia orgulho exagerado, nem decepção explícita. Apenas constatação. Eu ouvi e disse que mudanças fazem parte. Não senti satisfação, nem validação tardia. O caminho da minha irmã nunca foi o meu problema. Talvez nunca tenha sido. O problema sempre foi o lugar estreito que tentaram me dar em comparação. Com o tempo, notei que a frase que me acompanhou por tantos anos começou a perder nitidez. Você jamais será uma advogada de respeito. Ela já não vinha completa. Às vezes surgia só como eco distante, sem força. Em outras, aparecia quase como uma lembrança curiosa, de outra pessoa, outra vida. Isso me mostrou algo importante. Não é o reconhecimento externo que silencia essas vozes antigas. É a repetição diária de escolhas coerentes com quem a gente se tornou. Continuei investindo na empresa, abrindo novas frentes, formando lideranças mais jovens. Passei a prestar mais atenção em quem eu incentivava, em como dava feedback, em como reconhecia esforço. Não por medo de repetir padrões, mas por consciência de que toda liderança deixa marcas, mesmo quando não pretende. Queria que, ao meu redor, ninguém precisasse se tornar invisível para funcionar. Em casa, minha vida ganhou outros centros. Amizades mais profundas, tempo melhor distribuído, fins de semana sem a sensação constante de que eu precisava estar produzindo para merecer existir. Ainda trabalho muito. Gosto do que faço. Mas não uso mais o trabalho como anestesia. Isso também foi aprendizado. Algumas pessoas souberam da história aos poucos, por recortes, por comentários soltos. Sempre houve quem esperasse uma catarse maior,
uma reconciliação pública, uma cena de choro. Nunca ofereci isso. Não por frieza, mas por honestidade. A vida raramente fecha arcos como nos filmes. Ela reorganiza, ajusta, segue. Hoje, quando penso naquela reunião, na porta de vidro, no momento em que ela me viu sentada à mesa, não sinto orgulho inflamado. Sinto algo mais tranquilo, a certeza de que eu não precisei me tornar alguém diferente para ocupar aquele lugar. Eu apenas continuei sendo quem fui quando ninguém estava olhando. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência, construção e depois escolha. Escolha de não reproduzir. Escolha de não esperar. Escolha de seguir inteira, mesmo com cicatrizes que não pediram licença para existir. Se você chegou até aqui, talvez carregue uma história parecida. Talvez tenha ouvido, cedo demais, uma frase que não era sua. O que posso dizer, do lugar onde estou hoje, é simples. Frases não são destino. Elas só se tornam se a gente parar nelas. Obrigada por ficar comigo até o fim. Se esse tipo de história faz sentido para você, se inscrever no canal ajuda muito a manter esse espaço de narrativas honestas, sem espetáculo, mas cheias de verdade. O que eu não esperava era como aquela história começaria a ecoar em lugares que não tinham nada a ver com minha mãe. Em reuniões internas, percebi jovens advogadas mais à vontade para discordar. Pessoas que antes pediam validação excessiva passaram a sustentar suas posições com mais firmeza. Não foi algo que eu provoquei conscientemente, nem algo que anunciei. Mas limites claros têm esse efeito colateral. Eles autorizam outros a também se posicionarem. Em um comitê de avaliação de talentos, um dos diretores comentou que eu tinha um jeito diferente de conduzir conversas difíceis. Disse que eu não usava a comparação como ferramenta. Aquilo me chamou a atenção, porque nunca formulei isso como método. Apenas sabia, no corpo, o que a comparação constante faz com alguém ao longo do tempo. Ela não melhora desempenho. Ela corrói identidade. Ouvi o comentário, agradeci, segui, mas fiquei pensando nisso depois, sozinha, no carro. Como faço quando algo encosta em camadas mais antigas? Houve um dia específico, alguns meses depois da parceria estar rodando, em que minha mãe me ligou fora de horário. Não era sobre trabalho. Disse apenas que estava no escritório até tarde, resolvendo uma questão que não andava. Comentou, quase como quem fala consigo mesma, que o ambiente tinha mudado muito nos últimos anos. Que talvez ela tivesse demorado demais para perceber certas coisas. Não citou nomes, não citou erros. Eu ouvi em silêncio. Em outro tempo, teria preenchido as lacunas por ela. Dessa vez não fiz. Algumas conclusões precisam ser construídas por quem as vive. Depois disso, o silêncio voltou. Um silêncio diferente. Menos carregado. Não virou proximidade, mas deixou de ser tensão. E eu aprendi a respeitar isso como uma forma possível de relação. Nem toda história precisa ser reescrita para ser suportável. Algumas só precisam parar de doer todos os dias. No campo pessoal, comecei a notar como minha tendência a assumir responsabilidade por tudo tinha raízes profundas. A filha funcional vira adulta eficiente, mas também vira alguém que custa a descansar. Trabalhei isso aos poucos. Deleguei mais. Confiei mais. Não porque estava segura o tempo todo, mas porque entendi que controle excessivo também é uma forma de medo. E eu não queria mais viver orientada por medo algum, nem mesmo os sofisticados, que se disfarçam de competência. Se você acompanha histórias como essa, talvez perceba que o verdadeiro ponto de virada raramente é o confronto direto. É o momento em que a gente para de organizar a própria vida em torno da falta do outro. Quando a ausência deixa de ser bússola. Isso não acontece de um dia para o outro. Acontece em microdecisões repetidas, em conversas internas que vão ficando menos duras, em expectativas que vão sendo ajustadas à realidade, não ao desejo antigo. Em uma reunião anual com investidores, apresentei resultados que incluíam a parceria. Falei com clareza sobre riscos assumidos e ganhos projetados. Ao final, um deles comentou que admirava a forma como a empresa equilibrava crescimento com governança.
Sorri, agradeci, segui para o próximo ponto. Mais tarde, pensei em como, anos atrás, eu teria desejado contar isso para minha mãe. Agora, a vontade simplesmente não apareceu. E isso foi libertador de um jeito que eu não tinha previsto. Minha história com ela não virou exemplo público, nem lição de moral. Virou apenas parte do caminho que me trouxe até aqui. Um caminho que sigo trilhando com mais consciência do que carrego e do que escolho deixar para trás. Ainda existem dias difíceis. Ainda existem gatilhos, mas eles não definem mais a direção. E sigo, trabalhando, vivendo, ajustando, sem a necessidade de provar, sem a urgência de ser vista, apenas inteira o suficiente para ocupar o espaço que construí, sabendo exatamente quanto custou chegar até ele. E, principalmente, sabendo que não preciso pagar esse preço de novo. Houve um momento específico, já perto do fechamento do ano, em que percebi que algo tinha, de fato, se encerrado dentro de mim. Não foi em reunião, nem em conversa com ela. Foi numa situação banal. Eu estava organizando documentos antigos em casa, caixas que eu vinha adiando abrir há anos, diplomas, certificados, cartas de recomendação, versões impressas de artigos que publiquei no início da carreira. Coisas que, por muito tempo, eu guardei como prova. Não para o mundo, mas para mim mesma. Como se, em algum momento, alguém fosse pedir justificativa. Entre os papéis, encontrei o convite da minha formatura. Dobrado, amarelado nas bordas. Lembrei do dia, da cadeira vazia, do peso que aquilo teve por tanto tempo. Segurei o papel por alguns segundos e, pela primeira vez, não senti aquele aperto automático no peito. Não houve perdão repentino, nem compreensão iluminada. Houve algo mais simples. A constatação de que aquela ausência já não organizava minhas decisões. Guardei o convite de volta na caixa, não por apego, mas porque ele já não tinha poder suficiente para precisar ser descartado. No trabalho, fui convidada a assumir uma nova frente estratégica. Mais exposição, mais responsabilidade. Aceitei depois de refletir. Não era ambição cega. Era coerência com quem eu tinha me tornado. Em uma das primeiras reuniões dessa nova fase, percebi minha mãe sentada ao fundo, como observadora. Não era uma reunião dela, nem sobre o escritório dela. Ela estava ali porque fazia parte do ecossistema agora. Nossos olhares se cruzaram rapidamente. Não houve desconforto. Apenas reconhecimento mútuo de território. Depois da reunião, ela se aproximou e comentou que a apresentação tinha sido clara. Apenas isso. Não acrescentou adjetivos, não fez comparações. Eu agradeci. Foi uma troca curta, quase seca para quem olha de fora. Para mim, foi o suficiente. Porque não era sobre receber elogio. Era sobre não ser diminuída. Com o tempo, percebi que minha relação com a palavra respeito também mudou. Antes, ela vinha carregada de validação externa, de status, de aprovação. Hoje, respeito é acordar sem precisar se explicar para versões antigas de mim mesma. É sustentar decisões difíceis sem endurecer o coração. É saber dizer não sem culpa, e sim sem medo. Minha mãe continua sendo quem é. Eu continuo sendo quem sou. Não houve transformação milagrosa, nem reconciliação idealizada. Houve algo mais raro. Reposicionamento. Cada uma no seu lugar, sem disputa, sem expectativa irreal. Às vezes, isso é o máximo de maturidade que uma relação consegue alcançar. E está tudo bem. Se eu olho para trás agora, vejo uma linha contínua, não de superação espetacular, mas de insistência silenciosa. Cada escolha feita sem plateia, cada limite colocado sem anúncio, cada passo dado mesmo quando ninguém aplaudia. Foi assim que cheguei aqui. Não para provar que ela estava errada, mas para garantir que eu não continuasse vivendo sob uma frase que nunca foi minha. Não foi vingança. Não foi revanche. Foi sobrevivência, construção e depois, liberdade. E liberdade, aprendi, não é fazer o outro enxergar.
é parar de precisar que enxerguem. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se você se reconheceu em algum ponto dessa história, se inscrever no canal ajuda a manter vivas narrativas que não gritam, mas permanecem. Histórias de quem aprendeu a ocupar o próprio lugar, mesmo quando disseram, cedo demais, que esse lugar não existia. Mesmo depois dessa sensação de fechamento, a vida tratou de mostrar que encerramentos internos não significam ausência de ecos. Algumas semanas depois, durante uma auditoria externa de rotina, um detalhe chamou a atenção. Um contrato antigo do escritório dela, firmado anos antes, carregava riscos que não tinham sido totalmente mapeados na parceria inicial. Nada ilegal, mas potencialmente danoso se viesse a público. Coube a mim conduzir a conversa difícil. Não porque eu quisesse, mas porque era minha função. Marquei a reunião com antecedência. Preparei os pontos, os cenários, as alternativas. Quando minha mãe entrou na sala, percebeu pelo meu tom que não era uma conversa simples. Expliquei com clareza, sem rodeios, sem proteção excessiva. Disse o que precisava ser corrigido, quais seriam as consequências de não agir, quais opções estavam sobre a mesa. Enquanto eu falava, observei algo que raramente tinha visto nela quando eu era mais nova. Escuta sem defesa imediata. Não perfeita, mas real. Ela fez perguntas técnicas, ponderou impactos, tentou negociar prazos. Em nenhum momento questionou minha capacidade ou minha posição. Aquilo me atingiu mais fundo do que eu esperava. Não como vitória tardia, mas como confirmação de que o papel que eu ocupava agora era inegociável. Ao final, ela concordou com as medidas, mesmo sabendo que seriam impopulares dentro do escritório dela. Antes de sair, disse apenas: "Você está certa. Não houve complemento. Não houve passado. Aquilo bastou." Depois que a porta se fechou, fiquei alguns minutos sozinha. Não emocionada, não eufórica. Apenas consciente. Consciente de que aquela frase, dita naquele contexto, não apagava nada do que veio antes, mas também não precisava apagar. Ela existia no presente, e o presente era o que eu estava escolhendo habitar. Nos meses seguintes, comecei a reparar em como meu corpo reagia diferente a situações que antes me deixariam em alerta. Reuniões tensas já não ativavam aquela urgência antiga de provar valor. Críticas vinham. Eram analisadas, incorporadas ou descartadas, sem se misturar com quem eu sou. Percebi que, durante muito tempo, eu confundi vigilância constante com profissionalismo. Agora, havia algo mais estável. Confiança construída, não implorada. Minha mãe, por sua vez, passou a me tratar como tratava outros pares. Às vezes concordávamos, às vezes não. Houve embates objetivos, divergências reais. Em um deles, ela saiu contrariada. Não me ligou depois. Não tentou suavizar. No dia seguinte, seguimos trabalhando. Esse tipo de normalidade, para quem olha de fora, parece pouco. Para mim, era um território completamente novo. Em casa, numa noite silenciosa, pensei na menina de 17 anos na cozinha, ouvindo que não tinha o que era preciso. Pensei em como, se pudesse voltar no tempo, eu não tentaria convencê-la do contrário. Eu apenas diria para ela continuar. Continuar estudando, continuar observando, continuar confiando mais no processo do que nas vozes externas. Algumas frases não precisam ser combatidas. Precisam ser superadas pelo simples ato de seguir. Ainda havia camadas que eu estava desfazendo. A tendência a assumir culpa antes mesmo de haver acusação. O hábito de explicar demais. A dificuldade em receber apoio sem sentir que estava devendo algo. Nada disso some de uma vez. Mas agora eu reconhecia esses movimentos internos com mais rapidez. E reconhecimento é o primeiro passo para a escolha. Se você acompanha essa história e sente que algo nela toca pontos seus, talvez entenda quando digo que maturidade não é virar alguém sem feridas. É aprender a não sangrar sobre tudo. Eu não virei imune. Virei responsável por mim. A relação com minha mãe segue funcional, delimitada, possível. Não é conto de fadas. Também não é guerra fria. É o que cabe.
E pela primeira vez, o que cabe não me aperta. Ainda há mais a ser vivido, mais decisões, mais desafios. Mas uma coisa eu sei com clareza tranquila. Eu não carrego mais aquela frase como identidade. Ela ficou no tempo onde nasceu. Eu segui adiante. E sigo. Com o passar do tempo, comecei a perceber que a maior mudança não estava na forma como minha mãe me tratava, mas na forma como eu ocupava os espaços quando ela estava presente. Antes, mesmo depois de tudo, havia um resquício de tensão no meu corpo, como se eu ainda estivesse pronta para ser avaliada. Isso foi desaparecendo aos poucos, não por esforço consciente, mas porque minha vida já não orbitava mais aquela relação. Ela era apenas uma parte, não o eixo. Em uma reunião ampliada, com equipes dos dois lados, surgiu um impasse sério sobre a condução de um caso sensível. Havia riscos reputacionais, interesses conflitantes, pressões externas. O debate ficou acalorado. Algumas vozes se elevaram. Em determinado momento, alguém sugeriu uma solução rápida, pouco ética, apenas para ganhar tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Antes que minha mãe se posicionasse, eu falei. Disse que aquela alternativa não era aceitável, que comprometeria tudo o que havíamos construído até ali. Falei sem dureza, mas sem margem para negociação. Houve resistência, argumentos, olhares cruzados. Minha mãe me observava com atenção, sem interferir. Ao final, a decisão foi pela via mais difícil, mais lenta, mais correta. Quando a reunião terminou, um dos sócios mais antigos comentou que aquela postura tinha evitado um erro grave. Não era um elogio direto. Era um reconhecimento funcional. Eu agradeci e segui. Minha mãe saiu logo depois, sem me dizer nada. Naquela noite, pensei em como, por muito tempo, eu associei firmeza à necessidade de endurecer. Hoje, firmeza vinha de outro lugar. Não era defesa. Era alinhamento. E isso fazia toda a diferença. Percebi também que eu já não precisava que minha mãe concordasse comigo para sustentar uma decisão. Se ela concordasse, ótimo. Se não, eu seguiria do mesmo jeito. Essa liberdade interna não apareceu de repente. Foi construída em camadas, como tudo que é sólido. Algumas semanas depois, ela me procurou para discutir um ponto estratégico que não avançava. Sentamos lado a lado, analisamos dados, testamos cenários. Em certo momento, ela disse que minha leitura era mais atualizada do que a dela. Falou isso sem ironia, sem disputa. Apenas como fato. Eu respondi que o mercado tinha mudado rápido demais para qualquer um acompanhar sozinho. Foi uma conversa técnica, produtiva, quase impessoal. E ainda assim, profundamente simbólica. Comecei a entender que a reparação que eu esperei por tantos anos nunca viria da forma que imaginei. Não haveria confissão completa, nem reconhecimento emocional profundo. O que havia era algo mais pragmático. Respeito em ação. E, surpreendentemente, isso começou a ser suficiente. Não porque eu tivesse diminuído minhas necessidades, mas porque eu já não esperava que ela suprisse o que nunca conseguiu. No meu cotidiano, outras relações também começaram a se reorganizar. Amigos perceberam que eu estava menos disponível para dinâmicas desequilibradas. Colegas notaram que eu não assumia mais responsabilidades que não eram minhas. Pequenas mudanças externas refletiam um movimento interno maior. Eu estava menos reativa, mais seletiva. Não por frieza, mas por cuidado. Às vezes me pego pensando em como teria sido se ela tivesse acreditado em mim desde o início. Se tivesse dito uma frase diferente naquela cozinha. Logo em seguida, deixo o pensamento ir. Não porque não doa, mas porque já não me serve. O passado não é um lugar onde eu moro. É apenas um lugar por onde eu passei. A história com minha mãe continua em andamento, mas sem a urgência de antes. Não há mais expectativa de resolução perfeita. A convivência possível, profissionalismo, limites claros. Há dias melhores e dias neutros. E isso, para mim, já é um avanço imenso em relação ao que foi. Ainda não cheguei ao fim dessa caminhada.
Talvez nunca chegue. Mas sigo com algo que não tive por muito tempo. A sensação de que estou exatamente onde preciso estar. Não para provar nada, mas para viver com integridade. E isso muda tudo, mesmo quando ninguém mais percebe. Houve um dia, já bem depois de tudo estar estabilizado, em que me dei conta de algo simples e desconcertante. Eu não pensava mais nela todos os dias. Durante muito tempo, minha mãe foi uma presença constante, mesmo quando não estava por perto. Uma referência silenciosa, uma régua invisível, um olhar imaginado. Perceber que isso tinha se dissolvido foi quase como notar que uma dor antiga tinha sumido. Não porque foi curada de forma espetacular, mas porque o corpo aprendeu outro jeito de existir. Isso não significou indiferença, significou proporção. Quando ela aparecia em reuniões, eu a via como parceira. Quando discordávamos, eu discordava. Quando concordávamos, seguíamos. Não havia mais aquela camada extra de leitura emocional, aquela tentativa automática de decifrar tons, intenções, subtextos. Eu ouvia o que era dito. Respondia ao que estava ali. E isso me poupava uma energia que por anos foi drenada sem que eu percebesse. Em uma conversa casual com uma colega mais próxima, ela comentou que eu parecia mais leve. Não menos séria, não menos exigente, apenas mais inteira. Aquilo ficou comigo. Leveza, para mim, sempre foi uma palavra distante, quase incompatível com responsabilidade. Mas comecei a entender que leveza não é falta de peso, é distribuição justa dele. Minha mãe, por sua vez, começou a mostrar sinais sutis de cansaço. Nada dramático, apenas comentários sobre ritmo, sobre tempo, sobre o quanto certas batalhas já não valiam o mesmo esforço. Em outro contexto, talvez eu tivesse tentado cuidar, orientar, assumir. Dessa vez não. Eu ouvi, reconheci, mas não tomei para mim. Cada pessoa precisa lidar com os próprios limites quando chega a hora. Em uma das últimas reuniões do ano, ao final, ela comentou que estava pensando em reduzir a carga de trabalho no futuro. Disse isso olhando para a mesa, não para mim. Eu respondi que transições bem feitas exigem planejamento. Foi o máximo de conselho que ofereci. Não porque eu não tivesse mais a dizer, mas porque aprendi que ajudar não é substituir decisões que não são minhas. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei no sofá em silêncio, sem ligar nada, sem pegar o celular. Apenas fiquei ali, sentindo o cansaço bom de quem viveu o dia sem se dividir em excesso. Pensei em como minha vida teria sido diferente se aquela frase nunca tivesse sido dita. Depois pensei em como, apesar dela, eu tinha construído algo sólido. Não apesar de tudo, mas com tudo. Até com as faltas. Talvez essa seja a parte que mais demorei a aceitar. Algumas feridas não viram força por si só. Elas viram apenas feridas. A força vem do que fazemos depois, das escolhas repetidas, da recusa em transformar dor em identidade permanente. Eu não sou forte porque ouvi que não tinha o que era preciso. Sou forte porque continuei, mesmo quando a dúvida parecia mais razoável do que a esperança. Se essa história continua ecoando para você, talvez seja porque ela fala menos sobre sucesso e mais sobre lugar. Sobre sair da posição de quem espera ser validada e entrar na de quem se valida pelos próprios critérios. Isso não acontece de uma vez. Acontece em silêncio, em dias comuns, em decisões que ninguém vê. Eu sigo assim, trabalhando, aprendendo, errando, ajustando. Com uma relação possível com minha mãe. Com uma relação muito mais honesta comigo mesma. Sem a necessidade de finais grandiosos, porque a vida real não pede aplauso. Ela pede presença. E é nesse lugar, sem disputa, sem prova, sem espera, que eu continuo caminhando. Com o tempo, comecei a perceber que algumas perguntas internas simplesmente pararam de aparecer. A mais insistente delas era aquela que me acompanhou por anos. O que ainda falta para eu ser suficiente? Ela não foi respondida. Ela se dissolveu. E isso foi mais libertador do que qualquer resposta poderia ter sido.
No ambiente profissional, novas pressões surgiram, como sempre surgem quando uma empresa cresce. Expansão internacional, decisões regulatórias complexas, riscos que não cabem em planilhas. Em uma dessas discussões, minha mãe estava presente como parte do comitê ampliado. O debate foi duro. Havia opiniões divergentes, interesses cruzados. Em determinado momento, alguém questionou se eu estava próxima demais do projeto para avaliá-lo com isenção. A pergunta foi legítima. Eu respondi com dados, histórico de decisões, critérios claros. Nada pessoal, nada defensivo. O que me chamou a atenção foi que, pela primeira vez, minha mãe não se moveu, não tentou intervir, não tentou explicar nada por mim. Ela simplesmente deixou que eu ocupasse o espaço que já era meu. Isso pode parecer pequeno, mas para mim foi um marco silencioso. Não porque ela me protegeu antes, mas porque agora não sentia a necessidade de fazer isso. Eu estava inteira ali, sem muletas. Depois da reunião, enquanto eu organizava meus papéis, ela se aproximou e comentou que aquela pergunta tinha sido previsível. Disse que eu tinha respondido bem. Não havia orgulho explícito, nem emoção à flor da pele. Apenas reconhecimento funcional. Eu agradeci. Seguimos caminhos diferentes no corredor. E pela primeira vez, não senti vontade de olhar para trás. Em casa, comecei a repensar outras áreas da minha vida onde eu ainda operava no modo de compensação. Relações em que eu dava mais do que recebia. Compromissos assumidos por medo de decepcionar. Aos poucos, fui ajustando, cancelando o que não fazia sentido, dizendo não agora, sem justificar demais. No início, isso gerou estranhamento. Depois, alívio, principalmente em mim. Se você acompanha histórias como essa, talvez entenda que a verdadeira virada não é quando o outro muda. É quando a gente percebe que não precisa mais daquela mudança para seguir em frente. Isso não torna o passado irrelevante, mas o coloca no tamanho certo. Minha mãe e eu continuamos nos encontrando em contextos profissionais. Às vezes almoçamos com outras pessoas, conversamos sobre temas neutros. Há dias em que ela parece mais aberta, dias em que volta a se fechar. Eu não interpreto mais isso como avanço ou retrocesso. É apenas o ritmo dela. O meu já não depende disso. Em um desses almoços, alguém comentou em tom de brincadeira que eu tinha herdado o talento jurídico da família. Sorri, sem corrigir. Não por concordar, mas porque já não sinto necessidade de disputar narrativa. O que construí fala por si, mesmo quando é lido de forma simplificada pelos outros. À noite, às vezes, penso na mulher que me tornei sem ter tido o espelho que tantas pessoas têm. E percebo que isso me obrigou a desenvolver outro tipo de referência. Interna, construída, testada na prática. Isso cobra um preço, mas também dá uma autonomia que não se aprende quando tudo vem validado desde cedo. Ainda existem dias em que a memória daquelas palavras antigas tenta se infiltrar, especialmente quando algo dá errado. Um contrato perdido, uma decisão questionada. Mas agora, eu reconheço a voz como memória, não como verdade. E isso muda tudo. Eu sigo, sem pressa de fechar nada, sem necessidade de provar mais nada. Apenas caminhando, com a clareza tranquila de quem sabe que não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. E depois, escolha consciente de não repetir o que quase me quebrou.